Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. E esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clique no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Mas acho que o Renato estava certíssimo em tirá-lo. E acho que tinha que tirar mais gente. Eu, 4-0 primeiro tempo, eu já ia pensar no futuro aí, nessa história de descansar uma turma aí que tem muitas pedreiras ainda pela frente. Mas acho que até o Renato quis deixar um pouco mais, alguns minutos do segundo tempo, também para o time, né, que está gostando de jogar junto, continuar mantendo isso, né? Não só em questão de entrosamento, não, de estar junto ali jogando, ser feliz jogando. E aí ele começa as substituições ali para 10, 11 minutos, é que ele começa a trocar. E uma outra situação, se ele não tivesse começando assim um trabalho e sabendo o que tem pela frente, talvez ele já tivesse trocado com 4-0 mais gente para descansar e tal. E com relação ao Gabigol, é óbvio, né? Só nessa resposta que o Renato deu, a gente vê o tanto que há essa relação boa entre eles e não vai dar problema nenhum. Muito diferente de outras vezes em que o Gabigol saiu de campo, chutando garrafa, sei lá o quê, e realmente não gostando, fazendo cara feia, etc. Não vai ser o caso, não vai ser. E ele há de entender, e aí o Renato acho que é perfeito para administrar esse tipo de gestão, ele há de entender que se ele é o chatão, como diz o próprio Renato e tal, chatão no sentido de quer jogar toda hora, tem um outro cara lá que anda chateado, né? Que é o Pedro. O Pedro quer jogar também. Então o Renato tem que administrar isso. Nem foi necessariamente uma substituição direta ontem, né? Do Pedro do lugar dele, mas enfim, ele tem que botar mais gente para jogar e tal. Então, olha, estão dando risada a essa hora lá, certamente vão brincar com essa história de chatão lá com o Gabigol e tal, e vai ficar tudo na boa. Eu vou te falar, ele jogou até os 30, né? Já estava bom, já tinha 2 gols do jogo, 31. jogou até os 30. Então, sabe, porque se dá o azar, entre aspas, e tomara que não, mas se infelizmente acontece alguma coisa, se machuca, pô, muita gente ia dizer, caramba, por que deixou tanto tempo, pra quê e tal. E a gente viu, aconteceu uma lesão ontem com o René, né? Aconteceu com o René, foi poupar o Felipe e machucou o René. Diga, Felipe. Na verdade, o chato pra mim é o jogador quando ele sai do lado da competitividade e passa a ser soberbo. Quando ele passa a ser soberbo, mimado, não me Mas é o caso do Gabigol ou não? Ele já teve atitude assim. Ele já deixou de ser o chato. Porque assim, como que eu defino o Gabriel, tá? É competitivo. Uma pessoa competitiva, ela só faz bem pro esporte, porque ele tá sempre tentando buscar o seu melhor. Agora, a partir do momento quando dentro da competitividade, do sucesso que ele atinge, ele passa a se tornar um jogador em que ele precisa a qualquer momento ser a visão principal de todo esse sucesso, ele passa a ser a figura individualista desse sucesso, aí ele deixa de ser o competitivo para se tornar de fato o chato, o cara que é desnecessário, o cara com atitudes infantis, o mimado, não me toques. Então, é saber separar. Quando ele é esse cara competitivo, quando o cara sai reclamando, pô, queria estar jogando isso, aquilo, mas beleza,
absolutamente normal. Absolutamente normal. Todo jogador que quer e que se preserve a jogar o seu máximo, ele quer estar em campo a todo momento. Agora, a partir do momento que ele faz disso um drama, aí, de fato, a palavra chato cabe. Ontem não vi tanto assim, mas ele já teve atitudes em que ele deixou de ser um cara competitivo, admirável pelo talento que ele tem, para se tornar um jogador que tem que crescer mais um pouquinho. Espero que ele esteja nessa evolução. Por quê? Porque essa é a atitude que talvez falte ainda para gerar nele a confiança necessária para retornar à Europa em um lugar em que lá existem menos Renatos Gaúchos, que é o cara mais paternalista, que vai lidar muito mais com gestão de grupo, e mais técnicos como o Rogério Ceni, que são menos amigos, mais teóricos profissionais e cobram em algum momento que o cara seja mais ligado e mais agradável dentro da profissão dele e não apenas no lado mais sentimental da coisa. E Calçade, para te passar a palavra, ontem, mesmo sendo 6-0, né, durante a partida, alguns companheiros ficaram meio irritados ali, porque essa coisa que o Facincani fala não sei se é individualista, porque ele vive de gol também, né, e o cara que tá ali para isso e não manda a bola para dentro do gol também é questionado, mas em algumas oportunidades ele podia tocar no companheiro que estava melhor que ele ali, ele tenta chutar, então, não que isso seja um problema, longe disso, acho que todo mundo ali dentro conhece o Gabigol, mas mostra o tanto que ele é fominha, né, pra gente usar uma palavra do próprio futebol. E a gente tá falando do jogo contra o ABC, né? Eu sempre preciso entender o... mas não foi só no jogo contra o ABC. Não. Isso, com o Renato, com o Rogério Ceni, a gente viu a dificuldade de algum jogo. Teve um jogo, o Rogério Ceni chamou o Gabigol pra beirada do campo e ficou ali discutindo com ele e tal, porque o Flamengo tinha um jogador a menos, expulso e tal. Aí no intervalo ele saiu, mas é um perereco para tirar. Né? E ele não pode olhar para o time apenas como o resultado de ações individuais dos companheiros para fazer o jogo dele funcionar. Ele é parte. Ele jogou até os 31 do segundo tempo. Pô, o Flamengo está jogando numa quinta-feira à noite. No domingo, 4 da tarde, tem um jogo contra o Corinthians, que é um adversário que não está num grande momento, mas é um grande rival, que está precisando se fortalecer, que passou a semana toda treinando, esperando o Flamengo. Poxa, o que faz o Renato? O Renato pega, aos 12 do segundo tempo, ele tem aqui, sai o Pedro, sai o Diego, entra o Pedro, né? Saiu o Arrascaeta, o Diego e o Bruno Henrique. O que ele faz? Ele tira esses jogadores, né? E ainda depois o Gabigol, ele preserva para jogar no domingo contra o adversário que está lá esperando. Então, é preciso entender, depois vem Libertadores, administrar isso, talvez, no olhar do jogador, naquela folhinha na parede, só tem o próximo adversário. O treinador, ele trabalha com vários jogos lá na frente. Então, de repente, eu sou o Rogério, eu estou olhando para a Libertadores da América, 2 confrontos que eu vou ter, e daquele jogo da Libertadores, para trás, eu vou traçar minha estratégia. Eu vejo o Brasileirão, vejo a Copa do Brasil, e aí eu vou tentar bolar alterações, modificações, tal, para poder ter os melhores nas melhores condições. O jogador quer ficar o tempo todo. Tem 3 caras que eu não vi, raramente, só machucados saem de campo. 3, que a gente faz jogo aqui, nos canais ESPN, já fizemos muitos. Messi só sai machucado, Cristiano Ronaldo só sai machucado, e o mesmo acontece com o Neymar. A alteração sobre subir a placa para esses caras não acontece. Mas são únicos no futebol mundial. Todos os outros, isso acontece. Todos os times. Então, eu acho que é normal. E o Renato, acho que aí o Renato tem a atitude perfeita. Do cara que foi muito grande jogando, muito bom, tinha traços de Gabigol, mas assim, totais, de Gabigol com um monte de outros caras assim que tem essa visão. E Gabigol sem tanta câmera, Calçade. E chega aqui e fala, vem cá, bonitão, vem cá, eu fiz tudo isso aí que você fez, fiz tudo, ó. Olha aqui, ó, fiz tudo, e pior do que você. Só que hoje eu sou treinador, tá legal? Hoje eu sou treinador. E não faça o que eu fiz, mas você vai fazer aquilo que eu estou dizendo para você fazer. E a vida do Renato é essa.
Ponto, cara. Vai, Mauro. Calçade. Não, eu estou imaginando o seguinte, vamos ver nesse jogo de volta. Porque, por exemplo, qualquer elenco normal, qualquer técnico, agora sim faria como o Renato já fez algumas Agora ele vezes no pode Grêmio. poupar, né? Não, pode levar o time absolutamente reserva, não precisa ser um time misto, um reserva, e nem ele viajar, como acontecia no Grêmio. Ele ficar aí no Rio treinando o time. O que acontece? Vamos ver se esse posicionamento vai acontecer agora estando no Flamengo. E segundo, será que o Gabigol vai pedir para jogar? Porque seria um jogo típico de colocar o Pedro no jogo de volta, né? Tá sem jogar, tá querendo, tá chateado. Vou montar um time reserva aqui e tal, e vou pôr o Pedro e tal. Mas não sei, será que o Gabigol durante a semana, mesmo com todos esses compromissos, isso ainda vai falar, pô, professor, mas eu tô aí, ó, já sou o 8º artilheiro da Copa do Brasil, hein? Se eu vou lá ainda faço mais uns 2, eu subo para 6º e 3, deixa eu ir? Não deveria deixar, teria que puxar ele de lado e falar, cara, eu preciso de você para compromissos mais para frente, mais sérios, e esse jogo tá decidido, gente, tá decidido. Qualquer time que o Flamengo leve lá, não vai tomar de 7. Aí, mas vamos ver se isso vai acontecer, Lugano, diga. Deixa complementar a Calçada e a Felipe o que estavam falando. Você tem que entender que o futebol é o esporte coletivo mais individualista que existe. Eu não conhecia em 20 anos um cara que esté por encima da mídia que não seja totalmente individualista, que perceba tudo desde seu ponto de vista e para seu próprio benefício pessoal. Mais ou menos discreto, mas é uma regra no futebol. Os caras que estão por encima da mídia não é só por talento, é principalmente por essa personalidade egocêntrica, individualista neste esporte coletivo. Por eso que es tan complexo gestionar un grupo humano dentro del fútbol, onde tem diversas unipersonais, o sea, empresas personales dentro de un clube, y tem personalidades muy fortes que normalmente son os melhores. Entonces, eu justifico essa atitude de Gabigol na personalidade que ele tem, no ego, na autoestima, que faz dele hoje o melhor jogador do futebol brasileiro. Não é o talento dele, é essa personalidade. E gestionar isso é o grande desafio de todos os treinadores, desde a época de Pelé. Fecha, Facincani, que eu tenho uma... Professor, rapidinho, antes de passar para você. Bom, a gente está falando do Flamengo, que teve algumas semanas talvez o personagem mais individualista da história do São Paulo, que era o Rogério. Que é um cara mais fominha, que é um cara, no bom sentido, elogiável, né? Cara mais competitivo, mais brigador, o cara que mais buscava a perfeição, que era o mais chato, né? Nesse sentido elogiável da coisa, de querer ser o melhor do que o Rogério. O Lugano é prova testemunha. E se ele não fosse assim, eu tenho certeza que, olha, não vou colocar um número aqui, mas vou supor. Se o Rogério não fosse assim, 50% desse sucesso que o São Paulo teve nessa gestão da era Lugano, de 2005 até 2008, não tinha acontecido. Você precisa de um cara que chame competitividade, que chame vitória, que chame título, sem, claro, ultrapassar a linha tênue da soberba. A partir do momento que o cara passa a ser eu, vocês, nada, aí não. Agora, vem comigo, chama, quero ganhar, você tem que ganhar junto, vamos buscar. Esse cara só faz bem. Porque essa linha, ninguém sabe onde fica. É muito intangível. E é um eterno desafio para os grupos, para os líderes, para os treinadores. E não tem um livrinho que fala como uma seguir fórmula. Uma fórmula. É muito mais complicado de lo que se imagina. Sim. E assim, o Lugano está dizendo que no futebol, sem ambições, né, coisas absolutamente individuais, você também não se move. E a gente tem que ter, é claro, a gente tem que entender isso.
Não dá pra você, não tô nem aí, o coletivo. O treinador não te convocou pro jogo. Tá tudo bem, tá legal, tá. Pô, se for assim, cara, você não dá certo. Você quer ir, você quer jogar. Você é criticado. Agora, no Flamengo de hoje, se o Flamengo atual olha pro Gabigol e fala, tudo bem, tá tudo bem internamente no vestiário, esse tipo de atitude não pesa, tá lindo. Você pegar este jogador, levar para um clube hoje, ele está chegando lá qualquer time lá na Europa, tal, e ele tem, logo de cara, ele tem esse comportamento, um abraço, porque você não conhece o cara ainda, você não estabeleceu amizade, não tem afeto, não tem o carinho, ele não começou a resolver, porque também é o seguinte, na hora que você começa a resolver jogos, o Rogério resolvia jogos do São Paulo, não resolvia. E eu não estou falando dos gols que ele marcou, estou falando das defesas que ele fazia. Sim. Então você fala assim, o cara é fome, mas ele resolve. Pô, legal. O problema é o fominha que só te traz problema. Esse é o pior de todos, né? Agora, se o grupo aceita, se isso dentro do grupo é normal, tá lindo. Então aí cabe ao treinador, pô, imagina se o Renato não vai saber disso, como isso bate lá dentro, e se bateu lá dentro, tá tudo bem? Pô, tá lindo, cara. Não tem problema. Então, cada caso é um caso, cada jogador, cada clube, cada ambiente é diferente de como essas coisas se lida com essas coisas lá dentro. Agora, ele quer jogar, perfeito, quer jogar e quer resolver. Então, segue. Enquanto ele conseguir resolver, como resolveu na final da Libertadores da América, né? É bom também lembrar disso, que continue assim. Um exemplo. Olha aqui, a gente vai, Lugano. Fecha você, eu quero virar para o futuro esse assunto, Flamengo e Corinthians. O Messi, com toda a discreção dele, as únicas 2, 3 vezes que ele foi substituído num jogo no Barcelona, ele não ia no treino no outro dia ou por 2 dias, mostrando desconformismo, né? Então, para você ver como funciona o ego, mas com toda a discreção, né? Mas a mensagem era, ele não ia no treino, não aparecia. Imagina, por exemplo, porque o caso né? um craque tá... Com todo respeito à expressão do Bruno Henrique, aí você está falando de outro patamar, você está falando do Messi. Olha aqui, mas vai ter Flamengo e Corinthians. Esse jogo, com certeza, o Gabigol vai querer jogar. Maurício, a gente tem dúvida se ele vai querer estar contra o ABC. Contra o Corinthians, a gente tem certeza que ele vai querer estar. E eu acho que pela sequência do Renato, vamos jogar a sequência do Renato aí nesse comparativo que a gente tem para fazer, dá para pensar em coisas que seriam difíceis de pensar em outra situação, com o público, com tudo isso, né? A gente está levando em conta a fantástica fábrica de chocolates, é maravilhoso. Os 5 primeiros jogos dos últimos 4 treinadores do Flamengo. O aproveitamento do Renato é um absurdo, né? Porque é 100% de aproveitamento. Quando a gente olha gols ali também, são números muito expressivos. E aí eu acho que entra um outro elemento, que é o elemento de a Arena em Itaquera não estar favorecendo o Corinthians, não estar fazendo a campanha que se esperava em casa, como poderia fazer, como já fez em outros momentos. Diante disso, você vê a possibilidade de uma goleada ou você acha que o Corinthians já está embalando também? Só das chegadas, né? O Juliano e o Renato Augusto só vão entrar no dia 2 ali regularizados para jogar, ainda vão passar por uma pré-temporada, mas você acha que o Corinthians já está ascendendo o suficiente para quebrar essa sequência do Flamengo? Curioso o início aí, né? Do Domi e do Rogério. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso pra fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.